Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre força elétrica e nós vamos ver algumas aplicações da força elétrica e como calcular a força elétrica entre duas cargas. Aqui, a primeira consideração que a gente faz eu coloquei alguns pares de cargas elétricas aqui. O primeiro par são cargas elétricas positivas. Então, quando isso acontece, nós vamos ter uma força elétrica apontando para fora. Nós dizemos que a força entre essas duas cargas é uma força de repulsão. Quando nós temos aqui também duas cargas negativas, são sinais iguais, nós temos uma força de repulsão também. Pode ver que o vetor força elétrica aponta para fora. Quando nós temos cargas de sinais opostos, como nesse caso aqui, uma carga positiva e uma carga negativa, a força elétrica que vai aparecer entre elas é uma força de atração. Então, a conclusão é, sempre que nós tivermos sinais iguais, nós temos uma força de repulsão. Se nós tivermos sinais opostos, nós vamos ter uma força de atração. E a intensidade da força entre essas cargas sempre vai ser proporcional à distância. Ou seja, quanto maior a distância entre as cargas, menor vai ser a força. Quanto menor for a distância, maior vai ser a força. E como que nós vamos calcular a força elétrica entre duas cargas elétricas? Através da lei de Coulomb. Bom, e como nós medimos a força elétrica entre duas cargas? Através do que nós chamamos de lei de Coulomb. A lei de Coulomb é uma equação, uma teoria que foi desenvolvida por um cientista chamado Charles de Coulomb. E ela diz o seguinte, que a força elétrica entre duas cargas elétricas é igual ao produto de uma constante chamada constante eletrostática, vezes o valor da primeira carga, vezes o valor da segunda carga, dividido pela distância entre essas duas cargas elevada ao quadrado. Essa constante eletrostática ela tem um valor fixo, a não ser que o problema, o autor do problema, te deu uma outra constante. Isso está relacionado com o lugar onde o experimento vai ser realizado. Se não, esse aqui é o valor padrão da constante eletrostática. 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Q1 e Q2 são as cargas, Q1 e Q2, e D é a distância entre essas cargas. Bom, uma coisa interessante de se observar aqui nessa equação é a proporção que existe entre a força elétrica e a distância. Se nós observarmos aqui, nós vamos ver que a proporcionalidade que existe entre a força elétrica e a distância é que a força elétrica é o inverso da distância ao quadrado. Isso quer dizer que tudo que acontece com a distância acontece com a força elétrica inversamente proporcional ao quadrado. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, se eu dobrar a distância entre as cargas, a força elétrica vai cair. Mas ela não vai cair pela metade, ela vai cair 2 vezes ao quadrado, ou seja, 4 vezes. Então, para fixar, tudo que acontece com a distância acontece inversamente com a força elétrica ao quadrado. Se eu triplicar a distância, ou seja, multiplicar a distância por 3 vezes, a força elétrica vai cair 3 vezes ao quadrado, ou seja, 9 vezes. Se eu quadruplicar a distância entre as cargas, ou seja, multiplicar a distância por 4 vezes, a força elétrica não vai cair 4 vezes. Ela vai cair 4 vezes ao quadrado, ou seja, ela vai cair 16 vezes. Tudo que acontece com a distância acontece ao quadrado com a força elétrica, de maneira inversa. Esse gráfico aqui representa um pouco desse comportamento. Ou seja, à medida que a distância vai aumentando, a força vai caindo de maneira exponencial. Bom, vamos aplicar então a força elétrica em um problema aqui, Determinar a força elétrica entre um íon de sódio, o Na+, e um íon de cloro, Cl-. E o dado aqui que a distância entre essas duas partículas é de 3 vezes 10 a menos 10 metros. Bom, só para explicar, o que é um íon de sódio? O íon de sódio é um átomo do elemento químico sódio que está sobrando um próton, ou seja, ele tem uma carga elétrica proporcional a esse próton que está sobrando. E o íon de cloro, é um átomo de cloro que está sobrando um elétron. Então, ele tem uma carga elétrica aí proporcional a esse elétron que está sobrando. Os elementos químicos têm a mesma quantidade de prótons e elétrons, eles não têm carga elétrica, então não tem como aparecer força elétrica entre eles. Nesse caso, tem.
tá? E que tipo de força que vai ser, né? Vai ser uma força de atração, porque o sódio tem carga positiva, porque está sobrando um próton, e o cloro tem carga negativa, porque está sobrando um elétron. Então a força entre eles é a de atração, e essa força, a intensidade dela está relacionada com a carga dos dois, né? Nós já vamos ver qual que é a carga de cada um deles, e com a distância, que é de 3 vezes 10 a menos 10 metros. Então nós vamos ver aqui e aplicar. Então nós temos que aplicar a força, né, a lei de Coulomb, para resolver esse problema. Então a lei de Coulomb diz que a força elétrica entre duas cargas é igual à constante eletrostática, vezes a carga 1, carga 2, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Tá? Então nós substituímos aqui, né, os elementos para resolver esse problema. Então, a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9, a carga 1 é 1,6 vezes 10 a menos 19, e a carga 2 é 1,6 vezes 10 a menos 19 também. Por quê? Esse 1,6 vezes 10 a menos 19, que aparece tanto para o sódio quanto para o cloro, é o que nós chamamos de carga elementar. É a carga que tem um próton ou um elétron. Tá? Se tivesse mais prótons ou mais elétrons, daí iam ser múltiplos desse número. Né? Se tivesse 2, ia ser 3,2, por exemplo. Tá? E aqui a distância entre as cargas, que é 3 vezes 10 a menos 10 metros. E como aqui na equação está ao quadrado, nós temos que levar ao quadrado também. Então a resolução aqui é simples. Veja que já está marcado aqui. O primeiro passo é multiplicar o 9, 1,6 e 1,6. Então 9 vezes 1,6 vezes 1,6. E você vai anotar o resultado, tá? Que vai dar 36,9. Tá? 9 vezes 1,6 vezes 1,6, 36,9. Vezes 10 elevado na quanto? Esse expoente aqui está relacionado com os expoentes dos números anteriores. Ou seja, nesse caso aqui é só somar esses expoentes, porque nós estamos tratando de uma multiplicação. Então, eu vou somar o 9 com o menos 19, que daria menos 10, com o menos 19, dá menos 29. E aqui, essa parte aqui nós resolvemos elevando 3 ao quadrado, que dá 9. E o 10 na menos 10, quando eleva ao quadrado, eu simplesmente multiplico essas duas potências aqui. Então, é menos 10 vezes 2, que vai dar menos 20. Bom, e como que nós resolvemos daqui para frente, né? Agora nós temos que dividir esse número aqui de cima pelo de baixo. O primeiro passo é dividir aqui o 36,9 por 9, que vai dar aproximadamente 4,1. Depois, nós vamos ver o que fazemos aqui com essas potências de base 10. Mas é muito simples, ó. Vai ser o número, vai continuar, vezes 10, e o expoente desse número vai ser, como nós estamos dividindo, agora antes a gente estava multiplicando, e nós somamos os expoentes dos números. Como agora nós estamos dividindo, nós vamos diminuir. Então, vai ser menos 29 menos o menos 20. E aqui eu resolvi, ó, menos 29 menos o menos 20. Tem que fazer o jogo do sinal, fica menos 29 mais 20, que dá menos 9. Então, o expoente aqui é menos 9. Então, concluímos que a força elétrica entre o sódio, né, um íon de sódio, e o cloro, para formar o elemento, né, o comum aí que a gente conhece, que é o sal de cozinha, é 4,1 vezes 10 a menos 9. Eu cometi um pequeno erro aqui, são newtons, né, e não coulombs. Newtons, que é a unidade de medida de força. E esse 10 a menos 9 nós podemos substituir pelo prefixo nano. Então a gente fica com nanonewtons. Tá bom?